Violão, de quem não sabe tocar, mas de quem admira tanto esse instrumento, que é um instrumento básico, né? Basilar na música popular brasileira, o violão. Quem me trouxe o violão é o nosso dialogador de hoje. Porque me trouxe, além do violão, ele que é da música, é músico, é compositor, é cantor, ele me trouxe Roger Rogério, Tete, Fagner, Ednardo, Fausto Nilo e trouxe a sua dissertação de mestrado, que é sobre música. Portanto, o tema de hoje é música. Com ele, o professor da Universidade Federal do Ceará, doutor, professor da licenciatura em música da Universidade Federal do Ceará, e que tem mestrado e doutorado em educação, e também um pós-doutorado em psicologia social. Eu me refiro a ele, que tem sangue, que tem música até no sangue. Ele se chama Pedro Rogério, está aqui ele. Pedro Rogério, professor Pedro Rogério, que eu conheci criança. Que maravilha. E gravamos, não foi? Sim, gravamos, Sementinha. Esse projeto Sementinha, que vai cantar um trechinho de música. Hoje tem música inédita de Roger Rogério, porque ele, além da competência extraordinária como professor, como intelectual, ele é, e acadêmico, ele é filho da música. Olha, a mãe é Tete, a grande cantora Tete, e o grande compositor e cantor Roger Rogério. Começamos por onde? Pelo violão? Pode ser. O violão, o que significa o violão, hein? Por que você trouxe o violão? Eu sei que você vai cantar, mas eu queria que você filosofasse sobre o violão, sobre o violão. Essa ideia de que o violão é basilar na música popular brasileira. Ele que foi tão marginalizado, né? Isso, no começo do século, no final do século exatamente. XIX, e depois foi reabilitado. Isso. O violão, ele é um companheiro, porque ele é um instrumento que te acompanha para cantar, mas mais do que isso, te acompanha onde você for. Nas esquinas, nas casas dos amigos. Coisa que não pode acontecer com o pianista, com piano. né? Exatamente. É exatamente isso. Ou com o violoncelista, imagina. Então, o violão tem isso, isso de agregar, das pessoas fazerem rodas de violão, vários violões tocando juntos. E ele tem ele é meio antropomórfico, né? Ele tem uma ideia de humanidade, corpo, de ser humano, um corpo humano. Um corpo humano. Sobretudo um corpo feminino, isso, né? Pela cintura. Pela silhueta, pelas curvas. Pelas curvas. Exato. E que você abraça. E que você abraça no peito e traz. Né? E toca, né? É cordão, é corda. Quanto mais né? o tempo passa, melhor fica a madeira. Melhor soa. O som fica mais bonito ainda. Fica melhor. Quanto mais o tempo passa, a madeira fica mais flexível e você tem mais sonoridade, você tem mais... Mais repercussão também? Mais repercussão das ondas. Exatamente. Então, E é um instrumento que as pessoas, como ele é um instrumento muito popular, as pessoas aprendem muito no olhômetro. Então, piano, normalmente você tem uma iniciação no piano, vamos dizer assim, conservatorial, partitura. Mas o violão, lembra das revistinhas nas bancas de revista? Tinha muita revistinha de música. Com partitura? Não com partitura, mas com o braço do violão desenhado. Com o braço do violão desenhado. Né? Uhum. Com as posições. Então, é um instrumento que também é amigável nesse sentido. Você consegue se iniciar com a ajuda de um amigo, de um ou outro amigo tocando do seu lado, você Sim. consegue uma iniciação. O processo de passagem do conhecimento não é tão, digamos, sofisticado nesse sentido. Isso, nesse sentido. A pessoa pode tocar violão... Qualquer instrumento, para se tocar bem, obviamente, precisa de estudo, precisa né, para tocar como violão, claro. Para tocar como Manassés. Como Manassés. Não basta isso. Ou como Nonato Luiz, né? O Turíbio Santos, grandes violonistas, né? Isso. Mas, enfim, de qualquer forma, a pessoa pode tocar sem ler partitura. Sim, exatamente. Sem ler partitura. Inclusive, quando eu entrevistei a Tânia Cabral, nossa saudosa Tânia Cabral, né? A gente sente saudade e, ao mesmo tempo, agradece, né, por sua vida. A Tânia Cabral, que é a parceira do Ednardo em Palmas para dar Ibope, por exemplo, né? Ela participou do Massa Feira também. Ela diz, na entrevista que eu fiz com ela pro mestrado, que ela não queria saber de partitura com violão. O violão para ela era liberdade, porque ela tinha tido iniciação no piano, mas ela não queria
mais saber do piano. O piano ela se sentia presa. O violão é liberdade para ela. Ela é autora, então, parceria do nosso Dinardo, do Palmas para dar Ibope, para dar Ibope, por exemplo. Palmas para dar Ibope, para dar Ibope. Tem outras parcerias Palmas com para ele. dar Ibope. Bate, 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 bate. O desassossego ronda a nossa aldeia, corações já tenha, canções radioativas, celulose, celulites tropicais, as elites e os demais rondam nossa aldeia, sons megatons e uns gestos obscenos. A vingança e o veneno rondam nossa aldeia, mas tanto faz. Estamos aproveitando para homenagear a nossa Tânia Brandão e para explicar a vocês que estão aqui testemunhando o nosso encontro, o meu encontro, o nosso encontro com o Pedro Rogério, o universo do Pedro, que não é só um professor de música, ele tem uma certa especificidade, porque o seu âmbito de pesquisa é exatamente o pessoal do Ceará. E ele vai publicar, inclusive já está no prelo, um livro que vai ser publicado pelo Inesp, um livro chamado Pessoal do Ceará, Música, Movimento e Viagem. O livro está quase prontinho, vai ser publicado ainda esse ano. Mas ele me trouxe, o Pedro Rogério me trouxe outra coisa relacionada com o pessoal do Ceará, que é a sua dissertação de mestrado, que se chama Pessoal do Ceará, Formação de um Campo e de um hábitos musical, Isso. Claro, hábitos, porque está em latim, né? Isso. Acho que sim. Latim. Formação de um campo e de um hábitos musical na década de 1970. Qual é o recorte? Qual é o prisma, a questão, a problematização que você me traz nessa dissertação de mestrado, hein, Pedro? A gente compreender que essa geração de artistas que ficou conhecida como pessoal do Ceará, eles têm algumas coisas em comum. Por que são eles que se encontram, não são outros? Que imã foi esse que ligou uns aos outros? Embora você possa ouvir Belchior e perceber a identidade específica de Belchior, de Fagner, de Ednardo, do Ródia, do Ricardo Bezerra, do Petrúcio Maia, cada um tem sua identidade. Mas o Walter Silva, lá em São Paulo... Sim, aquele radialista, produtor. O Pica-Pau, né? Pica-Pau. Que foi produtor da Elis Regina, foi produtor do Secos e Molhados. Que, aliás, acho que deu o nome, não foi? Isso, foi ele que deu o nome. De você é o pessoal do Ceará e tal, foi ele que deu exatamente. o nome. Então, ele percebeu uma certa unidade. Porque, de longe, eles têm muitas semelhanças. Pessoas que passaram 4, 5 anos ali naquele período da universidade, né, da graduação, 4, 5, 6 anos... frequentando os mesmos lugares, os mesmos festivais, Bar do Anísio, Estoril, Prequé, que era um bar que tinha em frente o conservatório, Balão Vermelho, né? Balão Vermelho, o arquitetório, o diretório de arquitetura, né? Que hoje é centro acadêmico, né? Naquele período, o diretório de arquitetura, o Fausto Nilo era o presidente, estavam se reunindo todos os dias, se encontrando todos os dias. E lá tinha Augusto Pontes. Tinha Augusto Pontes, que era, digamos, Cactus, uma espécie com Gruta. Né? O Grupo e Cactus são 2 grupos de teatro, Isso, Cactus e Grupo. E Gruta. Isso. Mas eu falo do Augusto Pontes, que ligava teatro e música também. É o guru da geração. Ele não gostava muito de chamar de guru, não. Mas a gente mas chama, ele era o guru no sentido de... O guru é o cara que é o dissipador anima. de sombras, né? Isso. Dizem que é essa a definição etimológica. O guru é aquele dissipador de sombras. É aquela pessoa que vai iluminando caminhos, não é? Isso. Abrindo trilhas para que os outros possam produzir mais saberes ainda nessa relação dialógica do mestre e os seus, digo discípulos, mas os seus companheiros de aprendizagem. Isso. E aqui, então, você trabalha com essa ideia de que há uma unidade? De que há uma certa unidade, que não é uma unidade nesse sentido. Quando dizem assim, não foi um movimento, né? Mas foi uma geração com características semelhantes que quem estava de longe, como por exemplo Walter Silva, percebia uma certa unidade, né? Percebia uma certa unidade. Tanto que eles são parceiros, né? Então, Fausto Nilo tem música com Fagner, tem música com Ródia, tem música com Petrúcio, né? É uma geração que se encontra, mas não é movimento, porque não houve uma intencionalidade de criar uma ideia que nos juntasse, que nos amalgamasse. Mas sim, essa identidade brotou, é isso? Essa intencionalidade estava no ar. Estava no ar. Assim como teve a Tropicália, teve o Clube da Esquina, teve o pessoal do Ceará. Né? Vou ler aqui trechos pelo menos os títulos dos capítulos, para vocês terem uma ideia. Trajetória do pesquisador, de aluno, a escolha do sujeito da pesquisa, formação do hábitos, as origens familiares,
Deve ser a sua, não é? Não, aí deles já, todos. já, A deles já, todos. já trabalhando A de com cada um deles. A identificação e distinções, quer dizer, o que associa, o que não. Isso. O Conservatório de Música, a música popular brasileira, o rádio, etc. Depois, a consolidação de um subcampo musical são as agremiações, você citou, inclusive, Isso. os grupos que tinham teatro e música, CPC, o Centro Popular de Cultura, o Cactus, o Grupo Cactus e o Gruta, com o nosso Augusto Pontes e Cláudio Pereira. E Cláudio Pereira movimentando tudo isso. E depois os pontos de encontro, as referências da Tropicália, da Bossa Nova, do Clube, dos Beatles, dos Rolling Stones, etc, etc. Portanto, e você chega a que conclusão? Além dessa identidade não combinada, mas que é a conclusão é que volátil ali, que é... A conclusão é que existe um campo musical, um campo social que antes não existia. Então, você tem um campo... A música que se fazia antes em Fortaleza, na década de 50, na década de 40, é diferente da música que é feita em meados de 60 e 70. Né? Quando eles chegam na universidade em começo de 70, 64, alguns chegam em 65, 66, por ali. Então, o que eles fazem, a universidade é uma instituição novíssima, né? Sim, a universidade de 55. O Rod é da segunda turma de física, por exemplo. A maioria ali está na primeira, segunda ou terceira turma do seu curso de graduação. A universidade é uma instituição extremamente nova. É fundada em 54, mas instalada em 1955. Isso. Então justamente, o Rod chega aí na universidade em meados da década de 60, mas na segunda turma. Né? Na segunda turma. Então, algo novo estava sendo feito nesse âmbito, porque a universidade, além de produzir conhecimento, ciência, produz cultura, produz arte. Não é só um campo no sentido geográfico, um campus no sentido geográfico. É no sentido social também. Que se chama de campus na universidade, né? O lugar. É um novo campo social, um novo campo musical. Que é o campus universitário. Com todas as suas mentalidades. A referência principal é a UFC. Né? Todos eles estão circulando ali próximo ao UFC, principalmente tendo a arquitetura como um ponto de encontro importante. Né? Mas não só ali, no Mar do Anísio, no Estoril, como eu tinha falado, outros lugares. A casa do Dedé Evangelista, né? Frequentavam muito a casa do Dedé. Então, eles circulam, e os festivais, que vai para além também. O Festival de Música Aqui no Canto, produzido pelo Aderbal Freire Filho. Na rádio Assunção. Né? Então, está para além da universidade. A universidade é um ponto de encontro. Mas eles circulam e formam um novo campo social, nesse caso, um campo musical, um campo que é o fenômeno música que aparece com uma nova estética, que, embora esteja na mesma ambiência de pessoas letradas contra a ditadura, que tem a bandeira da liberdade, nesse sentido, é o mesmo ambiente da Tropicália e do Clube da Esquina, mas que tem o seu sotaque próprio, tem a sua própria maneira de fazer. Né? Assim como você tem o show Opinião, né? Que junta teatro, música, poesia, você tem aqui também o Gruta, por exemplo, né? O Cactus. Né? Então, você tem essa nova estética que é a partir dessa geração aí, que ficou conhecida como pessoal do Ceará graças ao Walter Silva. Ao Walter Silva. Que apelida, porque até então não era o pessoal do Ceará. Isso. E aí temos outra coisa importantíssima, que acho que agrega também, congrega esse grupo chamado depois, esse conjunto chamado depois de pessoal do Ceará, que é a TV Ceará Canal 2, com os dois programas, Porque Hoje é Sábado, que depois se transformaria em Gente que a Gente Gosta, do Gonzaga Vasconcelos, e o programa Show do Mercantil, com o Augusto Borges, que trouxe para a televisão essa nova geração. E isso faz parte da formação deles também, porque saber lidar com a televisão, saber lidar com as câmeras, saber lidar com o microfone, saber circular nesse ambiente de televisão, também é uma formação importante para o campo musical. Né? Então, eles têm essa iniciação muito jovens ainda, muito novos. Né? Foi aí que conheci Roger Rogério, Tete, as Garotas 70, o Fred Teixeira, o Belchior, Edna, toda essa gente, porque eu era assistente do assistente do assistente do assistente de produção desses programas. E agora está aqui. Eu era um menino, não devia nem estar trabalhando, mas eu não estava trabalhando, eu ganhava um cachezinho, eu queria estar junto deles todos na produção do programa Gente que a Gente Gosta. Por falar nisso, vamos fazer você tocar. Não, eu queria que você tocasse. Será que você sabe tocar essa música? Essa música é do seu pai. Sabe por quê que eu estou me lembrando dela? Porque eu falei do Canal 2, e no Canal 2,
em 73, foi lançado o sistema de TV em cores. E a música que lançou o programa, o primeiro programa em cores da televisão do Ceará, eu estava lá como ator e como cantor. E com Roger, Rogério e Tete, numa música do Roger, com letra de Ari Sherlock, chamada A Luz, o Som, as Cores e os Muitos Amores de Fortaleza. Que lindo. Será que tu sabe essa música? Não, sei não. A luz do sol, o verde do mar, o azul do céu, vamos mostrar coisas bonitas da capital, coisas queridas do Ceará. TV em cores, Canal 2, é um encanto, uma beleza. O som, a luz, as cores e os muitos amores de Fortaleza. O som, a luz, as cores e os muitos amores de Fortaleza. Olha que lindo, que honra para mim, hein? Cantar no mesmo estúdio com o Roger Rogério e com a nossa Tete, a Tete e com o Roger Rogério. Mas teve outro momento também que eu queria... essa você sabe. É que o Roger fez uma música para um projeto chamado Cimentinha, acho que nos anos... Pois é, aí eu não sei. 80. Não sei se foi um pouquinho antes. Você era ou um pouquinho criança, depois. você estava no estúdio. E nós estávamos no estúdio da Panamérica, no Rio de Janeiro, gravando. E eu não sei a música, uma música inédita. Já disse uma agora, né? Cantei uma, o som, a luz, as cores, os muitos amores de Fortaleza. E agora ele vai tocar um pouquinho da música do Sementinha. Vai tocar? Vou cantar. Vai cantar, não toca. Só cantar. Tá bom, tá bom. Eu não sei, não lembro a harmonia. Não se lembra a harmonia, tá. Tan, 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 diz o tambor, xixi, o maracá. Lá, 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 meninada, piu, 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 a passarada. É a tribo do Cimentinha, é a tribo do Cimentinha, que alegre se encaminha pra natureza preservar. E por aí vai. Que lindo, projeto de Luciano Miranda, projeto de Cimentinha, para gravar um CD, um DVD. Nós fomos, por exemplo, fizemos tudo. Eu fiz os textos de narração e de dramaturgia, né? Também participou Carlos Paiva e nós convidamos, claro, o nosso Roger Rogério, a Tete, que trouxe as duas crianças dela naquela época. Uma pré-adolescente, que era a Daniela, e este rapaz que hoje, naquela época era um menino, tinha 8 anos, 9, por aí, 9 anos, 8, 9. E que hoje é essa figura fundamental para a gente entender a história da música em que os pais estão inseridos. Mas em relação agora a tese você já falou. Eu queria a dissertação. Eu queria que você falasse então sobre a tese. Sim, sim. Que tese é essa? Pronto. Por que eu trouxe a dissertação? Porque na pesquisa de mestrado, quando eu estava entrevistando todos eles, Fagner, Belchior, Tânia Cabral, Roger, Cláudio Pereira, Francis Vale, Dadé Evangelista, Tete, Ricardo Bezerra, enfim, foram 12 pessoas, está faltando 2 aqui, já eu lembro. Era muito forte o deslocamento, por exemplo, de Fagner, de Oroz para Fortaleza. Quando chega em Fortaleza, muda tudo. De Fortaleza para Brasília, que ele vai fazer vestibular para arquitetura. Na verdade, ele queria mesmo era se lançar na música, mas ele fez vestibular para arquitetura, passou, mas participou já de um festival lá e ganhou vários prêmios, acho que 8 prêmios, com 2 músicas, com Mucuripe e com Cavalo Ferro, e aí ficou conhecidíssimo, né? E aí a Elis Regina ouve falar dele, o Roberto Carlos também, gravam Mucuripe, e aí pronto, aí é um estouro, e ele vai morar, quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele vai morar na casa da Elis Regina. Veja, o Rio de Janeiro é o centro irradiador da cultura musical brasileira, da cultura de uma maneira geral, né? Especialmente brasileira. E especialmente a musical. E ele está na casa da Elis Regina, ou seja, ele está no centro do centro dos acontecimentos. O Fagner está na casa da Elis Regina. Cantando Mucuripe, a partir de Mucuripe, claro. Ele relata, por exemplo, uma coisa Mucuripe fantástica. Que é dele e de Belchior. Isso. Ele relata uma coisa fantástica, por exemplo, que ele viu o Milton chegando com o Clube da Esquina 2 lacrado para dar de presente a Elis Regina. Ele viu, ele estava lá, né? Então, ou seja, está no centro dos acontecimentos mesmo. Então, quando você muda de lugar, você muda socialmente, você muda afetivamente, você muda cognitivamente, você tem uma formação com a viagem. Você tem um processo de aprendizagem que só a viagem dá. Claro que quem não viaja também aprende, é óbvio, né?
Mas a viagem tem especificidades, lidar com outras pessoas, com outros produtores, com outros referenciais. Outra geografia. Outra geografia, outro tudo. Outro tudo. Né? Por isso que o nome do seu livro, que vem aí, lançado pelo Inesp, é Pessoal do Ceará, 2 pontos. Música, movimento e viagem. Exatamente. Então, você analisa o que, então, na tese? Qual é, assim, a centralidade ou a transversalidade da tese? Quando eu vi esses relatos ainda no mestrado, eu e meu orientador, professor Luiz Botelho Albuquerque, queridíssimo, maravilhoso, a gente diz, olha, vamos visitar Homero, a Odisseia. Eita! A Né? Odisseia de cada um. Né? Isso. Então você tem qual é o grande desafio de Ulisses? Não é só físico, é sentimental, é psicológico, né? É resistir a diversas coisas, não só fisicamente, mas também emocionalmente, também psicologicamente, né? Então você tem um processo de aprendizagem e no final ele volta pronto para assumir o reino. Então é um processo mesmo formador, né? Aí quando você vem para Luiz Gonzaga, minha vida é andar por esse país, né? Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a maleta era o saco e o cadeado era um nó, só trazia a coragem à cara. Estou me lembrando, então, de né? Caetano Veloso com No dia em que eu vim-me embora, Pronto. minha mãe chorava e ai, né? Mala de Isso. couro forrada, com pano forte, brincar. Exatamente. Quer dizer, a viagem também, né? Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. A viagem, a Odisseia. A viagem. E o que essa Odisseia Isso. fez com esse pessoal do Ceará? E aí colocou no mapa da música brasileira. Sim, mas eles se transformaram Isso, nesse processo. E aí tem um o que processo... eles eram, o que se transformaram em quê? Então, o Fagner, aqui no Ceará, por exemplo, ele não sabia produzir um disco. Ele se torna diretor de um selo da CBS. Ele se torna diretor da CBS. Veja só, né? Ednardo passa... A música dele abre uma novela da Rede Globo, Salamandaia. Né? Com Pavão Misterioso. Com Pavão Misterioso. Né? Então, tem esse processo de formação que somente a viagem dá. E fazer parcerias. O Roger conheceu Elis Regina, que o convidou, inclusive, para mostrar as músicas dele. Ele ficou tão nervoso que não teve coragem de ir. Né? Coisas desse tipo. Né? Então, passa a circular. O Roger tocou com Sarah Vaughan, em São Paulo. Né? As parcerias do Roger com Clodo, outro queridíssimo que a gente sente uma saudade enorme e, ao mesmo tempo, reverencia a vida dele, que nos deixou há pouco tempo. Que foi um dos parceiros mais importantes do Roger, né? Foi o Clodo. Enfim, então, se ele não estivesse lá, o Clodo foi para São Paulo e encontrou com o Roger, porque o Roger estava lá, professor da USP, casado, com filhos, com estrutura, e o Clodo teve onde aportar. E ali nasceu uma das músicas lindíssimas. Lembremos também Jorge Melo. Jorge Melo. Sim, estava homem que está lá em 71, Sim. fazendo com o Belchior, fazendo Morro do Ouro, Sim. com Haroldo Serra na direção, em 1971. Né? Depois no Rio de Janeiro, em 72, também o teatro de novo junto, né? Mas eu estou extremamente curioso, queria que você falasse mais sobre isso, ou agora, ou no próximo segmento do programa Diálogo, porque, veja, tudo isso que ele está falando, o nosso Pedro Rogério, é um tema, é um corpus de uma análise feita num curso de educação, no doutorado de educação. Exatamente. Então, qual foi o recorte que você fez? A formação das isso. pessoas, o educacional, o processo educacional Isso. desses músicos? Por exemplo, o Manassés. Por que na tese eu trouxe o Manassés? Primeiro, para ter um músico, porque até então só tinha cantores, né? Sim. E uma cantora você trouxe. Uma cantora, né? Aqui é a nossa Isso. Tete. E aí eu achava importante ter um músico, né? Sim. E o Manassés tem histórias formidáveis. Por exemplo, ele diz assim, ele saiu de Maranguape para Fortaleza, justamente para tocar com Roger e Tete, também tocava com outras pessoas. Quem o apresentou para Roger e Tete foi o Edson Távora, o pai, né? Que tocava também com Roger e Tete. E aí ele passa a circular com essas pessoas, vindo de Maranguape para Fortaleza, que já era uma viagem. Sim.
E vai para São Paulo gravar o Chão Sagrado, o disco Chão Sagrado, de 74, né? Do Roger. Do Roger e da Tete. Você conhece o Nordeste? Isso. Palmilhou seu chão sagrado. Vai. Lindo, mas depois conclua o seu pensamento. Você conhece o Nordeste, palmilhou seu chão sagrado. E o cascavel em coluna, sol quente pra todo lado. Eita, que lindo. Mas aí, né, você concluía e aí o Manassés, que toca nesse disco, foi para São Paulo para tocar nesse disco. E depois que grava e que toca, fica lá morando na casa do Belchior. E vem uma pessoa da França, um brasileiro que tinha uma boate na França, precisando de um guitarrista para tocar lá na boate. Um brasileiro, que era uma boate brasileira de música brasileira. E perguntou para o Belchior. Belchior, tá aqui o Manassés, com 18 anos de idade, foi para a França. E lá ele conhece a cítara, fica olhando os tocadores de cítara e fica encantado com aquilo. Vai para os tablados na Espanha, vê os violonistas flamencos, né? E ele diz assim, aí ele diz uma coisa que para mim é assim, uma pedra de toque. Ele diz, Manassés, olha, eu ia para ver as pessoas tocando cítara, eu ia ver as pessoas tocando violão flamenco, para ver como é que eles faziam. Mas eu não queria fazer igual a eles, porque quando a gente aprende, vira outra coisa. Que lindo! O reprocessamento da não aprendizagem. Que lindo! Veja só a clareza dele em relação a isso, ainda muito jovem, né? Ele não estava querendo, ele estava querendo fazer a música dele. Aprendendo com tudo, é uma coisa antropofágica. Antropofágica. Aliás, eu estou me lembrando aqui, sabe de quê? Também viagem de novo. Como esse tema é fantástico e realmente é fundante, não é? Estou me lembrando aqui de Pixinguinha, que era um flautista, né, maravilhoso, né, do choro, e que vai também para uma excursão da França. E descobre o sax, descobre as bands, né, aquelas bandas de jazz, e que volta com outra visão. Mas com essa visão, mas com esse processamento ao qual o Manassés se refere. Que é aprendi, mas não para copiar, não para fazer igual, mas para reprocessar e criar, portanto, uma terceira via daquela mesma fonte de conhecimento. Olha, agora eu quero saber da próxima segmento como é que estas viagens todas influenciaram o compositor Pedro Rogério, que é o nosso dialogador de hoje. Mas esse é o próximo segmento. Vamos fazer. Ele que trabalhou tanto com a ideia de viagem do outro, quanto essas viagens são fundantes de um novo processo de aprendizagem. Quero saber no próximo segmento como é que essas viagens fizeram com que ele, que estava num lugar, fosse para outro lugar do ponto de vista da ideologia, do ponto de vista do conhecimento musical. O nosso dialogador de hoje é filho de Roger Rogério, o compositor, o cantor Roger Rogério, e também de uma cantora. Quem é ela? A nossa Tete, emblemática Tete, que gravou um disco, ela e ele, mais Ednardo, está aqui ele, Ednardo, gravou um disco fundante do que seria chamado de Pessoal do Ceará, que é o disco Meu Corpo, minha embalagem, todo o gasto da viagem. Viagem de novo. Na primeiro título já tinha a palavra viagem. E por que eu estou impressionado com isso? Só agora percebi que no primeiro título dos discos, tinha essa ideia da viagem. É porque eu estou aqui com um cara, que é chamado Pedro Rogério, que é professor da Universidade Federal do Ceará, do curso da licenciatura em música, e tem mestrado e doutorado em educação, mas sempre com a pesquisa no pessoal do Ceará. E a pesquisa dele é exatamente sobre música, movimento e viagem, e relacionada ao pessoal do Ceará. Essa turma toda, Ednardo, Belchior, Roger, Tete, Fausto Nilo e etc. Ricardo Bezerra, tão lindo, Fagner, etc. Petrúcio Maia, enfim. E aí, eu me lembrei agora que o título é... Meu corpo, minha embalagem. Todo gasto na viagem. Todo gasto na viagem. Que é uma frase de Augusto Pontes. E tem além do título, tem neste disco... Tem Engazeira. Por exemplo, que, né? Nascido. Que fala de uma trajetória também, né? Nascido pela Engazeiras, criado no oco do mundo,
Meus sonhos descendo ladeiras, varando cancelas, Renato cantando. abrindo No porteiras, sem ter o espanto da morte, nem do ronco do trovão. O sul, a sorte, a estrada. A estrada me seduz. É ouro, É pó, é ouro em pó que reluz. O sul, a O sorte, sul, a sorte, a estrada me seduz. o sul. Quer dizer, ele que está no Nordeste, o sul está. Essa ideia da viagem. E eu chamei esse tema do primeiro bloco do programa, do primeiro segmento do programa, para este agora, o segundo segmento do programa Diálogo com Pedro Rogério. Eu chamei exatamente esse tema da viagem. Mas aí, trazendo para ele especificamente, porque no primeiro segmento do programa, ele analisou o quanto a viagem foi fundamental para mudar, digamos, não só a trajetória física, mas a trajetória de mentalidade, de relacionamento, de conexões, de interconexões que provocou no pessoal do Ceará. E agora eu queria que ele falasse de que maneira esta prospecção na viagem de outrem teve reflexos nele, em que medida teve reflexo nele, no próprio compositor Pedro Rogério ou no pesquisador Pedro Rogério, no intelectual Pedro Rogério. Bem, certa feita, mostrando músicas para amigos, né? São os primeiros que ouvem nossas criações, nossas canções, né? Houve já esse comentário. Tem sempre uma coisa de pessoal do Ceará na tua música, E né? você acha que tem? Eu acho. Se ele ouviu, tem, né? Então qual foi a música que ele mostrou, que achou que tinha pessoal do Ceará? Tem essa daqui que tem a ver com a viagem, né? Essa daqui que eu fiz, inclusive, em homenagem a uma cantora. E ela oferece essa música para Tete. Veja só, eu fiz ouvindo Flávia Venceslau, que é uma paraibana, maravilhosa, inspirado na voz dela, e ela disse: Pedro, essa música eu ofereço para sua mãe, né? Inspirada na voz de Tete. Ilumina a vida, ilumina a terra, nosso planeta agradece a tua voz. Ilumina a vida, ilumina a terra, tua melodia encantando todos nós. Tua música, beleza verdadeira, não tem fronteiras, ilumina corações. Uma mensageira de esperanças e alegrias que se irradia quando ouço a tua voz. Esse meu canto que se inspira no teu canto floresce em notas num canteiro musical. E a harmonia fraternal da amizade nos faz sentir, nos faz feliz, nos faz cantar. Ilumina a vida, ilumina a terra. Então, essa coisa de olhar o mundo sem fronteiras, de olhar o planeta mesmo, assim, ampliar mesmo a visão. E eu fiz questão de ilustrar, enquanto ele cantava, ilustrar aqui a imagem, né? Dar uma imagem para essa música, e trouxe exatamente a foto da Tete. E aí me permito dizer, fazer como fez a cantora, oferecer isso para a Tete, né? Sim. É uma cantora oferecendo para outra cantora. Isso. Porque diz ilumina a terra, e eu digo ilumina a terra, ilumina a Tete. Ilumina a terra e ilumina a Tete. Tão linda, né? Em todos os sentidos, a nossa Tete, cantora linda, uma voz lindíssima, afinadíssima, não é? O título desse disco tem a ver também com essa ideia de unidade, né? Nós, essa ideia de unidade, de uma estética. E aí na capa somos o grupo, mas somos tem todos. Justamente o Manassés na capa. Nós somos todos. Ah, e tem uma turma toda. Tem a turma toda. Inclusive aquela foto que foi tirada no Zé de Alencar. Gentil Barreira, salvo melhor memória. Do Gentil Barreira, que foi no Zé de Alencar no dia da Massa Feira. Da Massa Feira. Então todos eles aqui, olha aqui. Isso aqui, esta foto aqui me refiro, não é? E aqui, então tem essa ideia de nós, né? De que ela participa de um. E na frente do disco, na capa, tem ela com o Fagner, ela com o Ednardo, ela com o Roger, comigo e com o Vavá, que é um irmão dela que também adora música, que é um colecionador. Você tem um tio também, que é um homem de música, não? Sim, tem o Vavá, né, que foi assim, super parceiro do papai na adolescência, tocaram violão juntos e tal, e é muito próximo da mamãe. Tem dezenas e dezenas de biografias sobre música, livros, discos, etc., songbooks, etc. Ele tem uma biblioteca e uma discoteca gigantesca, o Vavá. E tem o Rai Miranda, que era casado com a irmã
da minha mãe, da Eu Contia sei quem Liane, é. que era... Era um cantor. Isso, Lindo. maravilhosíssimo. Mas estava me referindo ao Franco. Ao Rogério Franco, Ao Rogério sim, Franco. irmão do Roger. Irmão do Roger. Porque você tem um tio. Isso. Né, que é um compositor. Sim, não é? compositor. E que fez um trabalho aqui junto, não tem fez? feito trabalhos maravilhosos. Este aqui, por exemplo, não? Esse é um. Este aqui, por exemplo, o Cine Carruagem, um Isso. disco de Roger Rogério com canções de Rogério Franco e Alain Mendonça. E Alain Mendonça. Isso aqui é um disco, disco-livro. Como é isso? Fala disso. Eu achei interessantíssimo porque a gente passa a ter de volta as imagens que a gente perdeu com os encartes, né? Porque foi para CD e depois do CD nem isso, Não né? tinha mais encarte. Não tinha. No LP você tinha os No encartes. LP que a gente viajava, passava horas ouvindo e se E deliciando, lendo e vendo lendo fotos. toda a ficha técnica, Exato. às vezes depoimentos, né? Então passa a ter, né, novamente, um encarte generoso, né, com fotos, com letras, Aqui com tem inclusive a entrevista entrevistas do nosso Dalton. do Dalton com o Do Roger Dalton, né? Dalton Moura. Dalton Moura. Isso. Que é esse compositor e pesquisador, enfim, produtor de música, né? Também, Produtor na área de isso, música. Isso. E aí eles colocam uns QR Codes que a pessoa pode